Olá, paz seja convosco, graças a Deus. Mais uma aula de método de estudo bíblico. E dessa feita nós vamos estudar o método indutivo. Antes da gente iniciar, vamos estar se orando, pedindo que Deus nos dê a sua direção, a sua bênção. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de graça e de bondade, no nome de Jesus, vem, Senhor, nos dar sabedoria, discernimento, graça, humildade, que possamos aprender e colocar em prática tudo que aprendemos, Pai. Nos ajuda a praticar esse método, Pai, de estudar a Tua Palavra. Fica conosco e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vimos o método sintético, vimos o analítico e agora vamos ver o método indutivo. Na página 57 do nosso livro, Métodos de Estudo Bíblico. Na introdução, o método de estudo nesse tópico busca compreender exatamente tudo o que a mensagem bíblica revela de uma forma extremamente detalhista e que vai além do estudo analítico, que é mais resumido, o analítico. O indutivo, ele é mais trabalhoso, é mais detalhado. Ele é mais exegeta, né? Tem mais exegese, mais estudos. Esse método requer disciplina a fim de se obter uma interpretação, meditação e aplicação coerente à luz das Escrituras. Número 2. O método de estudo profundo. O método indutivo tem como objetivo induzir o leitor a interagir profundamente com as Escrituras, a praticar, as Escrituras, adquirindo um conhecimento detalhado através da análise de parte por parte e versículo por versículo, com a paciência, absorvendo o máximo de cada texto. Esse método foi elaborado para aqueles que não se contentam em simplesmente ler a Bíblia dia após dia, mas que buscam sentidos e explicações em cada palavra, letra, vírgula ou acento do texto a ser estudado. É muito bom, né? Para a gente que trabalha, é líder, é professor, é pastor, obreiro, usar esse método, o método indutivo, antes de preparar um sermão, é um método bom que você vai estar assim, estudando, cavando, descobrindo, analisando. Para se ter um bom estudo bíblico, eu aconselho o método indutivo para fazer um estudo bíblico, né? Pregação é bom a gente estudar por ele, mas na hora de aplicar você não vai poder ter tanto detalhe por causa do tempo, né? A gente sabe que pregação o tempo é bem menor do que um estudo. As obras literárias são compostas de partes que formam um todo. Partes estas que são utilizadas na metodologia indutiva. São várias partes que formam um todo. A menor unidade literária utilizada é a palavra, que juntas formam uma frase. Frases que formam períodos. Períodos que formam parágrafos. E parágrafos que formam seções. E seções que formam a obra completa. Esclarecendo. Definição: palavras. É o conjunto de sons articulados de uma ou mais sílabas com uma significação. Frases. Grupo de palavras que formam um sentido completo. Uma frase tem um sentido completo. Uma palavra solta, ela não tem um sentido completo. Períodos. Reunião de frases que formam um sentido completo. Que vai formar um parágrafo, que dá um sentido. Já é possível extrair alguma coisa de uma frase. Uma frase já é possível extrair alguma coisa. A palavra é complicado você... eu acho que eu só conheço uma palavra que você... Deus. A gente sabe que é o soberano, que é o tudo, que é a vida. Mas as demais palavras você vai ficar a ver navio, né? Uma palavra sozinha, isolada, é meio que complicado. Então, períodos são reuniões de frases que formam um sentido completo. Parágrafos, que formam os parágrafos. Parágrafos é a entrada com que se inicia os períodos na escrita, formando um sentido completo. Ou seja, vai juntou uma frase com outra frase
que vai fazendo o parágrafo, vai dando maior sentido. E a seção é a divisão ou subdivisão de uma obra literária, científica ou artística. As seções são introdução, sumário e vai por diante. O texto, o contexto, está tudo na seção, isso aí, né? Você vai dividir em seção para se organizar o texto, para organizar o livro, para organizar o conteúdo. Quando utilizar o método indutivo, comece sempre com a observação. A primeira leitura, só observação. O que você leu após a observação, o livro aqui indica, né? Interprete-a, e se deve interpretar com todos os cuidados, usando as regras da hermenêutica. Não queira interpretar por si só. Use as regras da hermenêutica para interpretar qualquer texto da Bíblia. Qualquer texto deve ser interpretado, né, usando a hermenêutica. Mas, se falando da Bíblia, use ao pé da letra a hermenêutica. Use as regras básicas da hermenêutica. Quer ver todo o contexto, quer ver o gênero literário, quer ver o que aquele texto é. Isso vai dar veracidade àquilo que você vai estar falando. O que isso significa? E explique pessoalmente o que farei a respeito sobre o que aprendi. O que farei a respeito sobre o que aprendi? Com as respostas desses questionamentos, o estudo se torna mais eficiente e progressivo, podendo ser aplicado em todos os segmentos que for trabalhar. As perguntas chaves, né? A hermenêutica também tem algumas perguntas que são muito interessantes que a gente deve estar fazendo ao texto. Claro, essas perguntas são perguntas que têm respostas dentro do próprio texto, ou num texto similar que esteja em concordância com ele. Para os iniciantes, o primeiro passo para estudar as Sagradas Escrituras pelo método indutivo é escolher trechos pequenos e de fácil percepção. De preferência, escolha textos que já foram estudados pelo método analítico. Foi aí que eu tive a ideia de passar o trabalho para você fazer essas atividades usando um único texto, ou um único livro, ou uma epístola, ou uma carta, porque você faz o mesmo texto com vários métodos. Aí você vai poder ver diferenças, você vai poder extrair coisas diferentes de que você não extraiu no modo sintético, no modo analítico e no modo indutivo. Você vai ver que cada método vai te dar um aprendizado diferente, vai estar enriquecendo o seu aprendizado e a sua maneira de interpretar. Escolha texto conhecido, de preferência que você já fez com um dos métodos. Eu indiquei que faça um texto com todos os métodos. Vai ser muito legal, estou fazendo isso no livro e está sendo muito legal. Você consegue descobrir coisas que você não viu no método sintético, nem no analítico, você vê no indutivo, e vice-versa. Você vai encontrar coisas que não encontrou no indutivo, mas encontrou no sintético. Textos pequenos, conhecidos. Leia no mínimo 3 vezes o texto. Tenha em mãos Bíblia de estudo, dicionário bíblico e comum, para melhor compreensão das palavras. Atlas bíblicos, se o texto envolver geografia, e qualquer outro material de apoio que lhe ajude na exploração do conhecimento bíblico. Caso tenha dúvidas sobre a veracidade e a idoneidade do material, busque o auxílio, aqui ele fala de um pastor, do professor, do seu mentor. Busque de um irmão que você sabe que até está no curso também. Qualquer dúvida é bom sentar às vezes em classe e em caso de dúvidas do texto. Esse texto está falando disso mesmo, isso é muito bom, tirar dúvida. Tem aqui o método dedutivo de Lucas 9, 46, 48, para servir de exemplo. Mas eu vou logo para a prática. O exercício número 3, na página 58, eu escolhi a terceira João. Do versículo 1 ao versículo 2, as palavras chaves
A quem amo, na verdade, é o amor, né? E o desejo que prospere. João, ele fala do amor que ele tem pelo discípulo, a Gaio, e ele deseja que ele cresça, que ele prospere. Essa é a palavra do primeiro versículo 1 e 2. A pergunta é: a que amor João se refere? Que amor é esse? A resposta é ao amor fraterno, né, e do bem-estar dos irmãos. Que ele prospere, que ele vá tudo bem, ele fala até que vá bem em saúde. A resposta é amor fraterno e bem-estar do Gaio e dos irmãos. A definição, em 2 João 1, ele fala disso. Em 1 João 4:8, ele diz que Deus é amor, né? Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. O segundo quadro, no versículo 3 e 4, João expressa a sua alegria. A palavra-chave é alegria. Alegria pela visita de irmãos que o visitaram e pelo bom testemunho. Os irmãos visitaram e falaram do bom testemunho de Gaio. Número 2. Qual o motivo de tanta alegria? A resposta é por causa do bom testemunho e da fé dos irmãos. A alegria dele está estampada no texto, é uma pergunta até simples. E tem hora que a pergunta é complicado você fazer uma pergunta porque já está ali, né? Está bem relacionado. A resposta, a definição. 1 João 1:3. Ele fala da alegria por receber os irmãos, os que já são da fé. O quadro 3, do 5 ao 8. Essa foi a divisão que eu fiz. Você pode fazer a divisão diferente. Eu vou observando os parágrafos, né? Para tentar fazer essa divisão. Se o assunto é o mesmo. Se mudou o parágrafo, mas permanece no assunto, então tem que ter uma noção para ter essa divisão na hora de fazer esse exercício, o indutivo. Está aqui no livro para você fazer Efésios do 6, 10 ao 20. Mas eu fiz o livro que eu estou estudando e fazer em todos os métodos. Do versículo 5 ao 8, a palavra-chave é permanecer fiel, ser hospitaleiro pelo nome de Cristo. A pergunta é: por que João manda ser hospitaleiro e ajudador? A resposta é também uma pergunta que está nítida, né? Uma resposta está nítida no texto. Porque, a resposta número 3, porque os discípulos deixaram tudo e seguiram a Jesus. Ele fala, né? Cuide dos irmãos que deixaram tudo, não e estão indo, cuide deles, ajude eles. Ele orienta a ser hospitaleiro. Em 1 Timóteo 5, 17 e 18, fala, né, do sustento dessas pessoas, que o obreiro é digno do seu salário, né? Em 1 Timóteo 5, 17 e 18, afirmando esse texto. No versículo 9 ao 10, repreensão aos falsos profetas, ao mentiroso, aos cristãos falsos. A pergunta é: qual o motivo da repreensão? Motivo? A resposta era a insubmissão, mentira e maldade. Lá no texto diz que ele agia com maldade, não recebia irmãos, expulsava alguns da igreja. A definição é rebeldia e falsos profetas ou falsos cristãos. 2 Timóteo 3,8 fala bem disso, de pessoas falsas, gente que agiria conforme suas próprias concupiscências, conforme seus próprios pecados, suas próprias doutrinas. No versículo 11, o quadro 5, versículo 11, no meu caso, né, que eu estou fazendo a 3 João. Se você fez um outro livro, está fazendo outro livro, vai dar diferente. Só para você ter noção. O próximo quadro, o versículo 11, ele fala, a palavra-chave é imitar, não imitar o mal e fazer o bem. Ele manda para tomar cuidado com o mal, mas que faça o bem a todos, não só os cristãos, mas também aos que não são cristãos. A pergunta é: havia necessidade de João exortar acerca de fazer o bem?
fazer o bem é uma coisa natural na vida do cristão. Havia necessidade? A resposta eu usei um texto bíblico também, no livro de Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Havia sim a necessidade do apóstolo João falar com Gaio, com a igreja, que para fazer o bem, que às vezes a gente tá meio duro, tá meio grosso e é necessário a gente fazer o bem. Aquele que nega fazer o bem, podendo fazer e não faz, comete pecado. A definição no próprio versículo 11. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o bem pertence a Deus. No versículo 12, testemunho verdadeiro, são a palavra-chave. De que verdade trata esse testemunho? O número 2, a pergunta. A resposta trata do exemplo de Cristo Jesus, que viveu toda a verdade, e ele mesmo é a verdade, né? Ele estava falando de Cristo, era o testemunho de Cristo, o exemplo de Cristo. João 5:32 fala que o testemunho de Cristo é verdadeiro. João 19:35 também confirma que o testemunho de Jesus Cristo é verdadeiro. João 5:20 diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, a vida eterna, testificando a respeito de Cristo, testificando do testemunho da vida de Cristo. Tem muitas referências. O próprio João mesmo falando, né? E para encerrar essa parte, no versículo 13 ao 15, João se despede com saudade. Despedida com saudade, com sentimento de saudade e de afeição pelos irmãos, e a saudação. Qual o sentimento? A pergunta que eu fiz aqui é interessante. A gente percebe que é o sentimento de saudade, de amor. A resposta número 3, sentimento de amor e de comunhão. O versículo 14 fala disso. Responde o 13, o 15 e o 14 responde isso. Dá para perceber que ele está falando de saudade, de comunhão, que não quer escrever com tinta, com pena, mas quer ver face a face os irmãos. A vontade de poder abraçar, pegar na mão, o calor humano. E o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Página 59, já estamos, cheguei ao meu resumo. O meu resumo os que amam a Deus mostram pelas suas obras. Todos que amam a Deus a gente percebe pelas obras, pelo seu testemunho, pela sua maneira de viver. João se alegra pelo bom testemunho de Gaio e dos irmãos. Nós devemos nos alegrar pela vida abençoada dos irmãos, das irmãs, pelo bom testemunho, pelo bom exemplo. Devemos também se alegrar nisso. E ele também exorta quando necessário, porque ama, porque elogia, mas quando necessário, sim, exortar com mansidão, com amor, com sabedoria. Ele aconselha a permanecer firme e tomar cuidado com os falsos mestres. Ele afirma que o testemunho de Cristo é verdadeiro, devemos seguir esse exemplo, esse testemunho. E por fim ele se despede com saudade. É o meu resumo. E a aplicação pessoal. Devemos amar o próximo. Nisso mostraremos que amamos a Deus. É bom elogiar as coisas boas, as ações de verdadeiros cristãos, verdadeiros servos. O elogio faz bem, sim. A glória a Deus, a honra é para Deus, mas elogiar é bom. Dizer continua, vai nessa tua força, muito bem. É importante que permaneçamos fazendo o bem, mesmo no meio dos maus. E uma dica. Quem faz o bem sofre. Quem faz o bem recebe ingratidão. Quem faz o bem às vezes é o bobo. Mas continue fazendo bem, continue sendo hospitaleiro, continue seguindo a Cristo, continue fazendo a vontade de Deus, continue sendo cristão, continue sendo essa bênção. E que Deus em Cristo possa nos abençoar de uma forma toda especial. Qualquer dúvida, chama no Zap, pode chamar que a gente vai tentar ajudar. Faça o seu estudo.
Se você não fez os outros dois, faça. E use o método indutivo, usando versículo por versículo, palavra por palavra. Use esse quadro que é muito interessante, é muito legal. Você vai aprender bastante com isso. Que Deus em Cristo possa te abençoar de uma forma toda especial. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.